nós estamos recebendo no nosso estúdio o vereador Ismael Silva, do PSD. Vereador, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliese, boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV O Dia. É um prazer estar de volta aqui. Vereador, a Câmara Municipal hoje encerrou o ano legislativo. Qual o balanço que o senhor faz das ações da Casa e do seu mandato especialmente? Olha, eu costumo dizer que é o encerramento das atividades relacionadas às sessões ordinárias. O papel do parlamentar, o papel do vereador, o papel do parlamentar que realmente pensa na cidade, ele vai muito além das sessões legislativas, das sessões ordinárias e das sessões internas que aconteçam, audiências públicas ou extraordinárias na casa. Afinal, os problemas não param de surgir. Durante esse recesso, é preciso também que o parlamentar esteja atento às necessidades da cidade de Teresina, às necessidades da população, para que nós possamos aí apresentar soluções, acionar os órgãos competentes, realizar o outro trabalho essencial do parlamentar, que é o trabalho de fiscalização, de fato continuar fiscalizando as ações do Poder Executivo. Afinal, esse período de recesso, como eu tenho dito, é para fins internos ali dentro da própria Câmara Municipal de Teresina. O trabalho externo, na rua, nos bairros, nos órgãos públicos, ele é preciso que seja dado continuidade pelos parlamentares para que se possa aí exercer esse controle fiscal realmente da atuação do Poder Executivo e se atenda ao interesse público. Foi um ano realmente atípico, nós tivemos muitos problemas na cidade de Teresina, mas o balanço que eu faço, em especial do nosso mandato, é um balanço positivo. Acredito que poderíamos ter colaborado ainda mais. Vamos agora ter as reuniões de alinhamento nessa reta final internamente na Câmara Municipal para ver o que podemos melhorar para 2023, para esse terceiro ano de mandato, com relação a essa legislatura, para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais os nossos mecanismos de fiscalização, os nossos mecanismos legislativos, porque quem acompanha um pouco do nosso trabalho sabe que nós temos um comportamento mais técnico. A nossa postura enquanto parlamentar é uma postura mais técnica, as discussões são discussões mais técnicas voltadas realmente para a constitucionalidade das normas e para atender, de fato, aquilo que a administração pública deve se propor a fazer, que é atender o interesse público. Então foi um ano que nós tivemos muitos problemas no nosso município e que nós, no nosso mandato, não nos furtamos aí de tentar contribuir com as soluções, sejam administrativas por meio dos projetos, seja por meio de meios dos órgãos de controle, a exemplo do Ministério Público, do Tribunal de Contas, seja também de forma direta com o nosso mandato, contribuindo também com a inovação legislativa no nosso município. Hoje, inclusive, foi aprovado um projeto de sua iniciativa para a área do esporte. Do que se trata exatamente, vereador? Olha, aqui no município de Teresina nós tínhamos uma legislação bastante retrógrada. Nós tínhamos o Conselho Municipal de Desporto, que é da década de 90, de mais ou menos ali de 1997, e nós tínhamos uma lei de 2004, que é a Lei 3389 de 2004, que ela previa no nosso município a questão da Lei de Incentivo ao Esporte, que garantia às entidades desportivas, às associações, federações, enfim, que tem um trabalho social na área do esporte, ou um trabalho também de alto rendimento, ou esporte amador, a possibilidade de conseguirem benefícios junto ao município no que diz respeito à questão de destinação de um percentual do ISS, do que era arrecadado de ISS, ou do IPTU. Ela chegava até o empresário que faz esse recolhimento de imposto junto ao município e ele retirava um percentual para investir, por exemplo, no esporte. No entanto, essa legislação não tinha sido regulamentada e um dos nossos propósitos enquanto parlamentar foi justamente trabalhar pela regulamentação dela. Nós entregamos nas mãos do Poder Executivo o decreto, a minuta do decreto, que foi trabalhado a várias mãos. Nós tivemos o nosso mandato ali como carro-chefe, mas tivemos o apoio da Comissão de Direito Desportivo da OAB, nós tivemos apoio das federações, de algumas entidades desportivas, a exemplo da Associação de Judô Expedito Falcão, do professor Juliano, que é também o incentivador do esporte lá do GHC, do Juliano Handball Clube, que tem também esse trabalho esportivo na cidade e que enfrentava essas dificuldades. E aí foram aprovados no meio do ano, em aproximadamente junho, a regulamentação desta lei, mas estava padecendo ainda de uma outra necessidade, que era a atualização do Conselho. Nós encaminhamos para o chefe do Executivo a proposta de alteração do Conselho, que também foi uma proposta discutida com as federações, com o Conselho Regional de Educação Física, com as entidades desportivas, e hoje, este projeto,
que era apenas um indicativo por questão de competência legislativa, o Poder Executivo enviou para a Câmara Municipal e foi aprovado hoje em regime de urgência especial, para que no próximo ano de 2023, como já tinha previsão na lei orçamentária, estes clubes e essas entidades já possam aí caminhar, né, com mais tranquilidade na execução desses projetos sociais, que muitas das vezes é a saída para que não se tenha, por exemplo, cenas como essa que antecedeu a minha entrevista, de tantos casos de homicídio, de pessoas, de jovens se envolvendo com facções, se envolvendo com a criminalidade, se envolvendo com o tráfico de drogas, por meio, na verdade, desse instrumento que nós temos, que é o esporte. Então, uma vez o conselho formado, atualizado, a tendência é que os investimentos aconteçam de uma forma mais ágil e mais justa, digamos assim, já que o conselho deve ter representação de várias entidades. Isso, o conselho é um conselho bastante plural, nós temos representatividade das próprias federações, das associações desportivas, nós temos do próprio Poder Executivo, nós temos da Câmara Municipal, inclusive coloquei o meu nome como um destes que podem compor esse conselho, nós temos representação da própria OAB, do CREF, enfim, e de atletas também, para participar e poder aí, obviamente, selecionar aquelas propostas, aqueles projetos que melhor se adequarem à realidade da lei de incentivo ao esporte do município, que para o próximo ano já tem aí essa possibilidade. Agora a CEMEL vai precisar se organizar em relação ao edital no início do ano, para que convoque essas entidades a participarem desse processo seletivo, para que se possa também dar essa finalidade realmente justa a essa lei, de maneira a beneficiar os atletas da nossa cidade. Agora, vereador, nós temos visto uma atuação sua voltada à área da saúde. Teresina passa por uma crise, na história recente não tinha acontecido, né? Fechamento de hospital, de maternidade, falta de insumos básicos, agora um escândalo na manutenção de camas e cadeiras de rodas, assim, com custos superfaturados. Como é que o senhor está procurando, de alguma forma, receber essas demandas e cobrar para que sejam amenizadas, né? Para que a população tenha uma prestação de serviço mínimo? O primeiro ponto que a gente precisa destacar é que a cidade de Teresina, a nossa capital, sempre foi referência na saúde. Quando se falava de capital do Nordeste, referência na saúde, todos olhavam para a cidade de Teresina. E aqui porque a gente sempre recebeu pacientes de outros estados, inclusive, do estado do Maranhão, do estado do Tocantins, do estado do Pará, de outros estados, do estado do Ceará, que vinham realizar seu tratamento aqui na nossa cidade em razão dessa referência. Mas o que nós não sabíamos é que por trás de toda essa referência vinha todo esse desmonte, como tem acontecido nesse ano de 2022. Infelizmente, o caos que nós estamos vivenciando hoje na saúde pública, e aqui quero reiterar, o meu compromisso na condição de opositor, de estar na oposição à gestão, não é do quanto pior melhor, é tentar apresentar soluções para os problemas da cidade e deixar claro que os problemas que hoje estão acontecendo, que o caos que está acontecendo hoje foi uma tragédia anunciada. Em junho deste ano, eu comecei a utilizar a tribuna da Câmara Municipal de Teresina para informar, para trazer às claras, trazer luz à população de Teresina para um problema que estava sendo enfrentado, que era o desabastecimento das farmácias com relação aos medicamentos e também em relação aos insumos. Naquele momento, ninguém particularmente deu tanto ouvidos às nossas denúncias, ao que nós estávamos realmente discutindo. Posteriormente, trouxemos à tona o problema da regulação médica. Tanto é verdade que essa discussão da medicação ela surgiu porque eu apresentei um projeto na Câmara Municipal que previa trazer maior transparência na dispensação desses medicamentos, para que o paciente não ficasse dando viagem perdida à unidade básica de saúde, chegar lá não receber a sua medicação de uso contínuo e nem ter previsibilidade para esse recebimento. O projeto foi aprovado na Câmara Municipal de Teresina por unanimidade. No entanto, a Prefeitura de Teresina vetou este projeto. Nós vamos, inclusive, reapresentá-lo agora no início do próximo ano legislativo. E o detalhe, quando nós fomos fiscalizar, nós entendemos por que o município vetou. Porque, de fato, faltava medicamentos básicos nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento e na própria rede hospitalar. Nós iniciamos essa fiscalização logo após o veto do prefeito para entender o que estava realmente acontecendo. Anunciamos o desabastecimento, desde então provocamos a própria Fundação Municipal de Saúde, participamos de audiência pública dentro da Câmara Municipal discutindo este tema. Posteriormente, detectamos um outro problema seríssimo, que foi o desabastecimento das dietas enterais,
E aí, neste ponto, eu acionei o Ministério Público para regularização dessa dispensação. Nós tínhamos inúmeros pacientes especiais que estavam, por exemplo, acamados ou que possuíam algum tipo de doença crônica, que fazem uso dessas dietas enterais ou dos leites especiais para aqueles que eram alérgicos, por exemplo, ao leite de vaca e seus derivados. E o que nós constatamos também esse desabastecimento. E quando nós fomos tratar desse desabastecimento com o Ministério Público, o MP notificou a Fundação fez uma espécie de paliativo, recuperou ali 2 meses, já se consta novamente a ausência dessa alimentação especial na Fundação Municipal de Saúde. E todas as vezes colocava culpa no fornecedor. Mas para completar toda essa história, todo esse enredo do caos na saúde pública, o estopim foi quando nós recebemos fornecedores no nosso gabinete, nos procuraram, fizeram contato com o nosso mandato para informar que não estavam nem sequer sendo recebidos na Fundação Municipal de Saúde. Haviam débitos milionários em relação a estes fornecedores e eles estavam, inclusive, se recusando a entregar novos insumos, novos medicamentos na Fundação Municipal de Saúde, enquanto não houvesse a regularização desse pagamento. E aí nós trouxemos à tona mais uma vez esse fato, expomos essa situação e, de fato, fora concretizada essa informação. Eu estive na própria Fundação Municipal de Saúde e, ao chegar lá, o setor financeiro estava de portas fechadas, porque disse que estava em reforma e não poderia receber ninguém. Então, percebam a gravidade dos problemas e agora a gente vem aí, agora com a atuação dos conselhos profissionais. O CRM interditou parcialmente a maternidade de Buenos Aires, que é uma referência da Zona Norte. Agora o COREM interdita parcialmente a maternidade do Alferraz na região do Disseu. Mais uma maternidade sendo interditada. E aqui, sendo muito sincero, nas fiscalizações que nós temos feito nas unidades básicas de saúde, na própria rede hospitalar, nós teremos novas ações do CRM, novas ações do COREM, novas ações do Ministério Público mais em relação de outras unidades. Há possibilidades de interdição. Pelas características semelhantes, a ausência de profissionais, a ausência de uma estrutura física digna para atender aos profissionais, tanto para os profissionais quanto para o público que se dirige à unidade. Eu fui visitar a UBS, por exemplo, no Jacinto Andrade, e lá me deparei com uma cena que a UBS não tem fachada, completamente destruída, e ao acessar a UBS, nós percebemos a insalubridade, não tem ventiladores, não tem sequer bebedouros. Os próprios servidores, eles improvisaram uma garrafa térmica com água sobre uma cadeira do lado de uma lixeira. Então você percebe de fato as condições que se encontram a saúde do nosso município. E nós não vamos parar, nós vamos passar o nosso recesso legislativo trabalhando, fiscalizando, acompanhando esse trabalho para que se regularize. E quero deixar claro aqui que não é nada contra essa questão tão somente de gestão. Detalhe importante deixar frisado aqui. Não basta só mudar nomes, não basta tão somente mudar gestor se a conduta não for mudada, se a maneira de gerir, de acompanhar esses resultados dos órgãos não forem acompanhados pelo chefe do executivo. É preciso ter esse controle, porque do contrário, quem vai padecer sempre é a população aqui na ponta. E hoje, assustei-me com uma nova denúncia, inclusive tomei conhecimento nos meios de comunicação aqui da TV O Dia, do Portal O Dia, que trata sobre esse superfaturamento de contratos aí com relação à manutenção e reparos de camas, né, de cadeiras de rodas, de macas da rede hospitalar de Teresina. Nós vamos estar atentos a isso e vamos fiscalizar. E se for necessário, vamos inclusive acionar também os órgãos de controle com relação ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas também. É momento da Câmara instalar uma CPI para investigar esses casos da saúde Teresina? A minha única preocupação quando se fala de comissão parlamentar de inquérito da CPI é porque, por exemplo, fora feito um trabalho de CPI na Câmara Municipal em relação ao transporte público. O resultado for apresentado para o Poder Executivo, no entanto, o Poder Executivo se manteve inerte em relação às sugestões apresentadas por aquela casa. Não sei por qual motivo, o prefeito não acatou nenhuma das sugestões apresentadas pela casa e o problema persistiu. Hoje mesmo eu passei por uma cena de 2 ônibus quebrados, um atrás do outro, um logo em seguida do outro. Então, percebam realmente a gravidade. Agora, em relação à atuação do próprio Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ao encaminhar o resultado desta investigação dentro do Poder Legislativo,
pode sim ensejar, por exemplo, em crimes de responsabilidade, se porventura assim o Ministério Público, que é quem oferece essa denúncia, confirmar que de fato tenha ocorrido. Então, neste primeiro momento é preciso fazer esse levantamento. Se for necessário se instaurar essa comissão parlamentar de inquérito, é preciso muita responsabilidade. Estarei aqui à disposição também para contribuir e para também, de fato, estar ali fiscalizando e acompanhando essa atuação do Poder Executivo, sobretudo neste momento em relação à saúde pública. Nós até, inclusive, na casa, apresentamos um projeto, fomos muito mal interpretados, alguns colegas sequer leram um projeto de lei que trata sobre os créditos suplementares e créditos especiais, que virou regra no município, né? O município vinha sempre fazendo esse remanejamento, mas que a lei federal que trata especificamente dessa questão de abertura de novos créditos, seja créditos especiais, seja créditos extraordinários, seja créditos suplementares, ele diz que tem que ser apresentada uma exposição de motivos. E essa exposição de motivos não vem sendo apresentada no Diário Oficial, onde se publicam aí esses decretos de remanejamento ou de abertura de novos créditos suplementares ou anulação de dotações orçamentárias. Nós vamos apresentar esse projeto agora no início do ano na Câmara Municipal de Teresina para que a gente possa ter esse controle, para que a gente possa acompanhar realmente de fato e fiscalizar se o município está utilizando aquele percentual de remanejamento, se não está ultrapassando, porque se estiver ultrapassando, obviamente, crime de responsabilidade. Foi aprovado uma margem de 20%, né? A Prefeitura pediu 35%, a Câmara inicialmente propôs 10%, fechou-se em 20%. O senhor considera razoável esse percentual? É um percentual razoável se nós levarmos em consideração que o próprio município, quando os técnicos da Secretaria de Planejamento estiveram na casa, informaram que, em média, o remanejamento era de 12%. Então, não havia essa necessidade de se estabelecer 35% de remanejamento. Então, o que nós vamos agora é acompanhar, inclusive esse projeto de lei que nós estamos apresentando na Câmara Municipal de Teresina, prevê que, quando o município realizar o remanejamento, ele precisa expor os motivos desse remanejamento e precisa informar o saldo, né? Quanto ele já utilizou desse percentual de remanejamento. Para quê? Para que tenhamos esse controle social, para que nós tenhamos essa transparência. Vereador, e do que diz respeito ao empréstimo, mais um empréstimo, agora no valor de 250 milhões, aprovado pelo Parlamento. Como acompanhar a aplicação desses recursos? Quais são as informações que dão ao cidadão o mínimo de noção se o resultado está aparecendo ou não na prática desse recurso? Pronto. Esse foi o segundo empréstimo da gestão do Dr. Pessoa, que for aprovado na Câmara Municipal. O primeiro empréstimo foi um empréstimo de 500 milhões de reais contraído junto ao Banco do Brasil. E quando esse empréstimo chegou, ele chegou sem informações de onde ele seria de fato especificamente aplicado. Chegou de maneira macro, de maneira genérica, é na mobilidade urbana, é no saneamento, é na área habitacional, enfim. Nós questionamos, olha, como que vocês vão contrair um empréstimo sem saber onde ele será aplicado? Quando eu vou ao banco, por exemplo, enquanto pessoa física, contrair um empréstimo, eu tenho uma finalidade. Olha, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero investir nisso. Enfim, nós especificamos onde nós queremos aplicar. Houve uma explicação técnica da própria liderança do prefeito, o vereador Antônio José Lira, e os técnicos da Semplan à época informaram que era uma maior flexibilidade para que pudesse remanejar essa aplicação. Mas ainda assim, o que eu sugeri? A realização de uma audiência pública para que se pudesse ter essa explanação. Por quê? Porque é mobilidade urbana, mas em qual obra de mobilidade urbana especificamente? Porque eu tenho que acompanhar enquanto parlamentar, porque quando eu chego na comunidade, a comunidade pergunta ao cidadão, mas foi aprovado 500 milhões, por que não está sendo aplicado aqui? Está sendo aplicado aonde? Né? E aí a gente precisa dessas informações específicas. À época, o ministro João Henrique esteve lá, o secretário do Planejamento, apresentou lá as suas justificativas, as obras que seriam ali priorizadas. Nós concordamos com as obras que estavam sendo apresentadas. E aí, na mesma audiência pública, como já havia tramitado um novo pedido de empréstimo, dessa vez de até 250 milhões, junto ao Banco de Brasília, quando esse pedido chegou, mais uma vez ele chegou de forma genérica, sem especificar as obras, né? E justamente por conta de que queriam ter essa mobilidade de aplicação, porque poderia, por exemplo, ter recurso federal sendo aplicado numa obra e ele já pegava esse recurso que ia ser aplicado ali e colocar numa outra área. Queria ter essa possibilidade, mas eu disse, nós precisamos até ter essa mobilidade, desde que informe para a Casa Legislativa e principalmente para a população onde está acontecendo a mobilidade, de onde está saindo, onde será aplicado, para facilitar a fiscalização
E essa transparência, afinal a coisa pública advém do termo res pública, né? Que é coisa pública, nós vivemos numa república, então coisa pública, coisa pertencente ao povo, então o povo tem que saber onde o recurso vai ser aplicado. Então esses 250 milhões foi um voto de confiança que nós demos, mas quero fazer aqui uma ressalva. Uma das propostas era a construção de um hospital do servidor público no município. 40 milhões desses 250 para essa finalidade. Neste ponto eu fui contrário, não que o servidor público não mereça, mas é porque o município não está conseguindo dar conta nem mesmo da rede hospitalar que ele já tem hoje. Vai criar mais um hospital, investir 40 milhões para a construção e toda a estrutura, e toda essa parte de equipamentos, e toda a parte de pessoal. Como que o município vai cuidar disso? E o próprio servidor público, se você perguntar para ele hoje se ele tem interesse em ser atendido na rede pública ou na rede privada por meio do plano de saúde que ele tem, ele vai para a rede privada, por conta do caos que se encontra a nossa saúde pública. Nós precisamos elencar as prioridades. É isso que falta muitas das vezes a gestão pública hoje no nosso município, é entender o que é prioridade e o que é possível deixar para um outro momento ser discutido. E o outro ponto que eu também questionei, que inclusive a própria Secretaria de Planejamento já comunicou que haveria mudanças e que vai comunicar à Câmara onde vai ser aplicado, é que desses 250 milhões, queria se utilizar 150 milhões para uma espécie de fundo com relação a problemas do transporte público. Ninguém toma dinheiro emprestado para poupar, para guardar numa poupança. Você pega dinheiro emprestado para investir, para aplicar. E foi isso que eu questionei, né? E demos esse voto de confiança para o município e vamos acompanhar, fiscalizar essa execução. Muito bem. Vereador, no que diz respeito ao seu diálogo com a gestão, o senhor tem feito uma oposição responsável, com críticas construtivas, mas o senhor tem conseguido uma abertura, o senhor tem conseguido ser atendido, pelo menos satisfação estão lhe dando quando o senhor solicita alguma resposta do Poder Público Municipal? Olha, isso acaba variando de órgão para órgão. Vou dar um exemplo. Quando a peça orçamentária chegou na Câmara Municipal, o projeto de lei que previa essa estimativa de receitas e despesas para 2023, a primeira coisa que eu fiz foi oficiar os órgãos que estavam ou perdendo receita ou estavam ali tendo um recurso sendo incrementado no orçamento de 2023 em relação a 2022. Dos órgãos que eu acionei, apenas 3 órgãos me responderam. Os demais, né, fingiram que não havia nenhum questionamento nosso. Então, percebam que muitas das vezes... Emendas parlamentares. Com relação às emendas parlamentares, né? Com relação às emendas parlamentares, agora, nesse exato momento, já no final de 2022, nós estamos vendo hoje sendo executado 2 das nossas emendas. Agora, já no final do ano legislativo, das 4 emendas do ano passado. Então, ainda estou na expectativa de ver as outras emendas serem executadas, ou pelo menos empenhadas para que no próximo ano sejam executadas, porque essas emendas não são do vereador do Ismael. Essas emendas são necessidades da população. Quem vai estar lá inaugurando a obra não é o vereador Ismael que está construindo. As pessoas precisam entender que, por mais que eu esteja na oposição, o meu trabalho é com a responsabilidade de atender o interesse público. Se a obra é uma quadra poliesportiva, se é a pavimentação poliédrica de uma rua, por exemplo, eu estou com obras pendentes lá na Secretaria de Finanças e na Prefeitura da Rua Sem Prefeito. Carinhosamente conhecida a Rua Sem Prefeito, não é a Braz Honório, porque eu fiz o pedido agora para a Braz Honório entrar no orçamento do empréstimo que está sendo contraído. Certo. Mas lá na Vila Irmanduce, no setor Palitolândia, tem uma rua denominada com placa e tudo, Rua Sem Prefeito. E eu venho batendo na tecla dessa Rua Sem Prefeito desde o meu primeiro dia de mandato. Nós destinamos o recurso para a execução, com recurso inclusive superior ao apresentado pela SAAD-Sul à época como possível para a execução da obra, mas até agora, infelizmente, não fora licitado, não fora aí encaminhado para que se tenha essa execução. A minha expectativa é de que no início desse ano nós tenhamos essa solução do problema, porque na verdade o diálogo que eu tenho, que eu tenho tentado até com o secretário de Finanças, né? Tenho até dialogado com ele, secretário, execute a obra, execute a emenda, autorize a emenda para que ela possa realmente funcionar. E aí, nos últimos dias, eu recebi essa resposta positiva em relação a estas 2 emendas parlamentares, todas voltadas ali para a área do esporte. As demais ainda estão pendentes ainda de execução. Vamos conversar agora um pouco sobre política partidária. Ismael Silva deve disputar a reeleição para a Câmara ou pode concorrer a um cargo majoritário em 2024? Eu costumo dizer que política
é momento, né? Política é momento. Houve muitas especulações nos últimos dias em torno do nosso nome. Algumas pessoas acreditando que a nossa maneira de trabalhar, o nosso mandato, a maneira como nós estamos participando diretamente da vida das pessoas presente nas comunidades, não só no ano da eleição, mas sempre, diariamente, desde o início do mandato, isso acaba despertando em algumas pessoas o desejo de ter um nome novo, por exemplo, disputando uma eleição majoritária no âmbito do município de Teresina. O nosso foco principal hoje é no mandato de vereador, em concluir o nosso mandato, responsabilidade esta árdua que a população nos concedeu, mas obviamente a gente tem que estar com o olhar direcionado também para o futuro. Obviamente que naturalmente eu estou candidato à reeleição a vereador de Teresina, mas como eu digo, política é momento, a gente não sabe como que vai estar o cenário no âmbito do município de Teresina daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, então nós não podemos descartar as possibilidades. O que eu quero dizer para a população é que neste momento o nosso foco e o nosso trabalho é pelo bem da cidade de Teresina. Se o futuro nos reserva estarmos novamente na Câmara, trabalhando como legislador no nosso município e como fiscal do Poder Executivo e das ações que são executadas no nosso município, ótimo. Mas se for o desejo da população, e se for da vontade de Deus, que nós estejamos dando um passo a mais, nós também não vamos recuar. Nós vamos, obviamente, assumir com muita responsabilidade, muito compromisso, qualquer que seja a missão dada por Deus e pela população de Teresina. Como é que o senhor caracteriza hoje a sua relação com o PSD, o seu partido? A gente observa que o senhor tem adotado posturas diferentes, tanto em relação ao governo do Estado, em que há um alinhamento, quanto em relação à Prefeitura de Teresina. O senhor está confortável no PSD? Olhe, o PSD foi o único partido que eu estive filiado, né? Então, assim, eu sempre tive muito respeito das lideranças políticas do PSD. As principais lideranças políticas lá são os 2 deputados, o deputado federal Júlio César e o deputado estadual Georgiano Neto, que hoje está, na verdade, no MDB, né? Teve toda essa mudança, essa estratégia eleitoral, mas são os líderes que sempre me deram liberdade dentro do PSD. Talvez se eu estivesse no outro partido, talvez já tivesse tido até processo de expulsão, né, do próprio partido. E eu falo isso com muita tranquilidade. Por quê? Porque, na verdade, o PSD hoje faz parte da base no governo do Estado e faz parte também da base na administração municipal. Eu iniciei o meu mandato com uma postura de independência e, diante de todos os problemas que a cidade estava enfrentando e não se ver soluções, ou pelo menos situações, doses de amenização desses problemas, eu aderi à oposição. Agora, dentro do PSD hoje, eu tenho um bom relacionamento com os gestores. A priori, serei candidato à reeleição pelo PSD, salvo se houver alguma mudança, né, dentro dessa estrutura administrativa, ou disser assim, olha, não dá mais para você continuar no PSD e aí nós vamos ter que procurar um outro rumo, um outro caminho. Porque eu sempre defendi, e isso eu não escondo nada de ninguém, que eu só estou filiado a um partido porque o texto constitucional, a legislação constitucional e a legislação eleitoral exigem como requisito para a candidatura, como condição de elegibilidade, a filiação partidária. Mas eu continuo ali na defesa ainda das candidaturas avulsas, né, dessa possibilidade de nós termos essa liberdade. Porque muitas das vezes o que eu sempre digo é que hoje, infelizmente, muitos partidos perderam essa história das suas ideologias e têm hoje, na verdade, ideologias individuais dos seus próprios membros, dos seus próprios dirigentes partidários. Agora, no PSD hoje eu tenho essa liberdade, até o momento, pelo menos, não me fecharam as portas e não me deram nenhum ultimato em relação à minha postura. O senhor recebeu algum convite de outra sigla? Eu tenho recebido alguns contatos, algumas pessoas têm entrado em contato, mas nada oficial, de assim, olha, vamos aqui conversar, de você se filiar a um partido, são diálogos iniciais, no entanto, ainda permaneço filiado ao PSD, até porque nós temos a questão da previsão da janela partidária, né? Nós precisamos nos cercar de todos os cuidados, de todas as cautelas nesse sentido. Contudo, né, permaneço hoje filiado ao PSD. O senhor acredita que esse alinhamento pode melhorar a imagem do partido? O partido tem crescido a nível de estado do Piauí. É um fator que favorece estar nesse grupo? Olha, é um fator que favorece estar nesse grupo também, mas a gente precisa pensar muito mais do que no fortalecimento partidário, no fortalecimento da população.
É isso que eu penso. Se o partido estiver preocupado com o interesse da população e não sobrepor sobre esse interesse público e seus respectivos interesses particulares, eu estarei ali, né, filiado. Tanto é verdade que eu nunca tive apego, por exemplo, a poder, nunca quis participar do diretório, já me foi oferecida essa possibilidade de estar à frente de cargos no diretório. O único cargo que eu exerci foi o PSD Jovem, antes mesmo de estar vereador. Posteriormente, me afastei dessas atividades. Por quê? Porque a sigla partidária, como eu sempre digo, é uma condição de elegibilidade. Então, o partido pode continuar trabalhando, fortalecendo a população por meio de políticas públicas importantes? Pode. O partido pode fazer a política partidária? Deve fazer, porque, na verdade, é o processo natural da legislação eleitoral. Agora, eu, particularmente, eu prefiro estar afiliado ao partido, aparecer no ano da eleição, né, vinculado a esse partido e, no decorrer, ter a minha liberdade também de poder tomar minhas decisões diferente do partido. Foi assim em 2018, no primeiro processo eleitoral estadual, quando eu ainda era suplente de vereador na eleição de 2016, o partido respeitou o meu posicionamento, que foi contrário às decisões do próprio PSD, e agora em 2022, novamente, o partido respeitou o meu posicionamento. Não estou dizendo que o partido concordou ou gostou do meu posicionamento, estou dizendo que eles respeitaram o meu posicionamento. Só aprofundar um pouco essa discussão acerca de candidaturas avulsas, ela é bem ampla, né? Seria algo necessário se fosse para mudar a nível de Congresso Nacional, mas assim, o senhor não acredita que os partidos eles dão mais condição de organização dos grupos? Tem a questão dos repasses do fundo eleitoral, tem a questão das articulações que acontecem em nome das bancadas. Uma candidatura avulsa não ia na contramão desse processo? A contramão do processo é justamente uma das alternativas importantes. Por quê, Eliésio? Porque, na verdade, o que acontece? Quando você fala, por exemplo, dessa questão do fundo eleitoral, nós temos aí hoje uma grande discussão sobre a moralidade ou imoralidade do ponto de vista subjetivo, cada um tem a sua opinião em relação ao fundo eleitoral, nos partidos. Porque o que se questiona muito é a maneira como esse recurso é distribuído no partido. Nós temos muitas das vezes candidatos que podem ter uma viabilidade, mas não têm, por exemplo, a estrutura. E muitas das vezes esse fundo eleitoral, ele serve então somente para eleger as famosas, como posso dizer, os figurões de determinado partido. E aí os candidatos menores, e aí se utiliza muito aquela expressão popular, acabam funcionando como bucha. Então, somente só a cauda para fazer com que o principal nome do partido seja eleito. Então, assim, essa reorganização, tanto do fundo eleitoral, quanto de outros pontos em relação, por exemplo, a essas questões com relação às ações afirmativas dentro do processo eleitoral, elas precisam ser rediscutidas. É preciso se rediscutir também, por exemplo, uma grande discussão que é a possibilidade do voto distrital. Tem inúmeras discussões na legislação eleitoral que poderiam ser aprimoradas. No entanto, o grande problema e o grande entrave, muitas das vezes, são muitas vezes parlamentares que já estão há muito tempo no poder e que não querem adotar estas mudanças por receio, por exemplo, de perderem seus respectivos espaços ou essas agremiações partidárias também, com o passar do tempo, acabarem aí também acabando, como é que eu posso dizer, se extinguindo, né? Como vem acontecendo com aquelas que não atingem ali a cláusula de barreira. Verdade. Muito obrigado ao vereador Ismael Silva. Tivemos aqui uma conversa bastante produtiva, tocamos em vários pontos. Desejar ao senhor um feliz ano novo, agradecer pela prestatividade de sempre. Boa tarde, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui presente, é sempre um prazer estar aqui na UDIA e desejar um Feliz Natal a toda a população de Teresina, um Feliz Ano Novo, que seja um ano muito melhor que o de 2022 aqui no nosso município, também a toda a rede aqui da TV UDIA, todo o sistema UDIA de comunicação e dizer que o nosso mandato está à disposição de Teresina, inclusive no recesso parlamentar. Muito bem, obrigado ao vereador Ismael Silva, do PSD.